Agora eu passo a palavra para o Daniel Seidel, que é o secretário da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Bom dia a todos e a todas. Eu quero trazer também minha palavra de saudação e esperança. Saúde e paz é uma expressão que eu tenho utilizado ao longo da minha trajetória de cristão, leigo, engajado na construção, na defesa dos direitos humanos, da vida e da natureza. E quero saudar de modo especial, então, a irmã Marinês, a Dom Valmor, que tem realmente sido tem se empenhado para que nós tenhamos um funcionamento da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e tem nos apoiado em nossas iniciativas, com quem nós temos dialogado sempre. A irmã Marinês, na parceria com a CRB, também em várias notas conjuntas que já tivemos oportunidade, mas especialmente a alegria de acolher a cada um e a cada uma das nossas comissões diocesanas e regionais de Justiça e Paz. Então, aqui nós temos a irmã Henriqueta, da Comissão Regional Norte 2, Pará e Amapá, e temos também o Edivaldo, pelo menos, vou citar só dois deles, da nossa comissão do Mato Grosso do Sul, do Oeste 1. E também quero saudar o Carlos Moura, que está aqui presente conosco, Padre Hernani, e outras pessoas que integramos também a comissão anterior e que conseguimos, depois de uma gestação de 9 meses, ter reabilitada a atuação da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Eu acho que muitos vão se lembrar, foi um período assim de aflição. A Malu, que agora é avó de netas gêmeas, a gravidez é sempre uma expectativa, uma esperança boa, mas a gente fica aflito. Será que vai nascer? Como que será esse menino ou essa menina? E assim também, então, ficamos na expectativa de como é que nós poderíamos conformar, e foi um grande esforço que fizemos, não foi um parto muito fácil, mas finalmente conseguimos que, então, dos 24 membros, nós permanecemos 5 da comissão antiga, que estamos dando nossa contribuição, e tivemos 19 que se renovaram, e agora, em nossas reuniões, a gente tem ultrapassado o número de 20 que tem conseguido atuar e participar, e numa comissão que tem sido muito ativa. Então, a primeira necessidade que eu sinto, efetivamente, é de agradecer e dizer como que foi importante apostarmos num processo e num momento difícil que estamos vendo no país, contar com a sabedoria e com a experiência daqueles que nos antecederam, mas também contar com a energia daqueles que, com um pouco mais de juventude acumulada também, podem também nos ajudar a discernir esses caminhos, né? Nós vivemos um tempo extremamente crítico, nós estamos vivendo efetivamente um estado de exceção no nosso país. O fascismo graça a passos largos, por meio do autoritarismo, por meio da reverberação da parte daquele que devia ser o primeiro mandatário, representante de todo o povo brasileiro, que defende pensamentos e uma política mesquinha, voltada só para o enriquecimento dos pouquíssimos bilionários, arquibilionários que temos no nosso país, mas principalmente voltados para o capital estrangeiro internacional. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, onde a pandemia, que tem gerado muitíssimas ações de solidariedade espontâneas no meio do nosso povo, tem sido aproveitada pelas elites do nosso país para ainda mais usurpar dinheiro público dirigido à banca. Nós vamos ter essa oportunidade de discutir um pouco mais isso à tarde. Mas, ao mesmo tempo, eu que tenho a alegria de servir a igreja no Brasil por meio da Rede Eclesial Panamazônica, acelerou-se tremendamente o desmatamento, a mineração, e mesmo nesse tempo do Covid, quantos povos indígenas estão ameaçados? Não é tempo de ficarmos parados, é tempo de agirmos. Por isso que já no início dessa nossa conferência, eu quero agradecer muito aqui, do grupo menor participamos, irmã Maria Luísa, irmã Valdiza lá de Roraima, o Frei João, dominicano de Goiás, também Frei Wilson, lá, franciscano lá de São Paulo, o nosso amigo Zé Carlos, da Comissão Local e Brasileira,
e eu também colaborei. Irmã Fátima nos acolheu lá na casa da CRB e esteve conosco nos assessorando, e todo o apoio que tivemos para poder fazer essa nossa conferência de Justiça e Paz. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a rede brasileira não pode mais ser uma rede virtual de articulação. Ela precisa ser uma rede de ação. É isso que nos pede o Evangelho de Jesus Cristo nesse momento. Saber, entender essa conjuntura. Nosso irmão Pedro Ribeiro e Maria Lúcia serão nossos auxiliadores, o Espírito de Deus que vai se manifestar pela boca deles, para que nós compreendamos que é intolerável seguirmos suportando tanto desmando, descaso com a vida humana, com a vida dos nossos povos tradicionais e povos originários e com a nossa mãe natureza. Ter consciência, isso a irmã Marinês nos falava. Mas nosso critério do discernir, aproveitando toda a sabedoria dos jesuítas e que Papa Francisco hoje tem espalhado pelo mundo inteiro, é o cuidado. O cuidado com a natureza, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o consumo, com o nosso jeito de produzir. E o que tem acontecido no nosso país? A autorização do envenenamento cada vez mais profundo das nossas águas, das nossas terras. A privatização, a mineração, o desmatamento, a pecuária não entraram em quarentena. Continuam destruindo a natureza, principalmente a Amazônia. E a destruição da Amazônia significará um aumento exponencial das dificuldades. Inclusive, todas as avaliações que temos acerca da origem do coronavírus nos remetem a possivelmente a superexploração da natureza. Vocês me escutam? E nesse sentido, então, escuto. Nós temos que nos organizar para que a gente possa efetivamente avançar numa perspectiva de ação. É aí que entra a dimensão do esperançar. O esperançar que se diz respeito ao que nós podemos fazer enquanto Rede Brasileira Justiça e Paz. E nesse sentido, então, nós temos a possibilidade de investir de forma organizada e coordenada em ações de formação, usando essas tecnologias. Sejamos sinceras, quanto tempo nós demoraríamos para aprender a utilizar essas tecnologias em tempos, abre aspas, normais, fecha aspas, da nossa caminhada? Quanta resistência que nós, que já passamos dos 15 anos, e eu acho que aqui somos todos, demoraríamos para nos dirigir ao aprendizado das tecnologias para essa finalidade e para esse bem. Então, a pandemia, essa crise tremenda, também está nos desafiando à superação. E nesse sentido, então, nós temos que investir. Nós tivemos uma conversa nessa segunda-feira muito profunda na Comissão Local de Justiça e Paz, que quando a gente entra na internet para pesquisar cursos sobre doutrina social da igreja, ensino social da igreja, o que nós encontramos? Os fascistas, que se dizem católicos, cristãos, com milhares de acompanhamento. E quem de nós temos alguma audiência nessa perspectiva? E aí a minha percepção é como estamos atrasados. Como que precisamos avançar nessa perspectiva. Então eu queria aqui deixar esse apelo inicial para que essa conferência nos ajudasse. Como a irmã Maria Luísa muito bem disse, nós não podemos ficar sem um encontro nosso nesse período. E por isso, então, nós nos reinventamos.
Queremos, sim, promover o 4º encontro nacional da rede brasileira. Mas, enquanto isso, abrimos esse espaço para essa conferência. E aí, na avaliação que temos enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, creio que muitos de nós possivelmente compartilhemos, temos que propor campanhas. E talvez a grande campanha, além de ajudarmos nestas todas de solidariedade e ação pelos que estão sofrendo nesse tempo de pandemia, é, com certeza, pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não temos mais que ficar tutibiando nesse sentido. Temos que ser capazes de fazer um amplo processo de mobilização, como foi no movimento pela ética na política, que deu origem depois de um ano e pouquinho, ao afastamento, então, do então presidente Collor de Mello. Esses tempos estão muito mais acelerados. Temos novas formas de organização. Quem liderou a manifestação de rua pela possibilidade de ser a juventude foram as torcidas organizadas. Nós temos que repensar as nossas formas de atuação para que a gente possa abraçar, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter, e estar junto. Numa reunião de bispos que tem esse compromisso em defesa da vida, da libertação do nosso povo, foi dito uma palavra muito bonita que eu quero aqui traduzir para vocês. Temos que ser militantes da democracia. E para isso temos que nos engajar, enquanto cidadãos e cidadãs, como falava Dom Valmor, nos movimentos sociais. Entrar no MTST, no MST. Muitos de nós já estamos nesses movimentos. A Rede Um Grito pela Vida, pelo Brasil inteiro. Cada um de nós das comissões lutando por esses espaços de participação e de defesa das políticas públicas. Entrar nessa campanha em defesa do Sistema Único de Saúde. Nós não podemos ficar administrando o caos. O nosso país tem recursos. Nós temos uma dignidade toda para defender enquanto povo brasileiro. Nos sintamos, meus irmãos e minhas irmãs, responsáveis por esse corpo de Cristo que se expressa no irmão e na irmã que sofre, que se expressa na natureza que está sendo depredada violentamente e aceleradamente. Vamos nos contrapor contra o saque, a maior corrupção, que é esse pagamento e agora outros mecanismos que se desenvolvem de saquear os recursos públicos. É tempo de esperançar. A nossa presença tem que ser fermento nesse corpo de Cristo que se espalha na sociedade. Somos chamados ao exercício do sacerdócio pelo nosso batismo, para sermos essa presença que dá esperança, que organiza e que faz avançar a democracia no nosso país e os direitos dos nossos povos tradicionais, nossos povos indígenas. Que Deus nos abençoe. Maria nos acompanhe e que nós tenhamos muita coragem e sejamos à altura para enfrentar os desafios desse momento. É a minha palavra, é esse o meu desejo, esse tem sido o nosso empenho para que a gente possa realmente superar toda essa ditadura, esse estado de exceção que temos no nosso país. Obrigado pela participação, pela presença e coragem. Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, todas as santas e santas, os encantados da Amazônia, nos guardem, nos protejam, para que nós tenhamos um caminho de luz, que o Espírito de Deus esteja conosco nesse momento da história do país e do mundo. Nós temos responsabilidades. Muito obrigado. Sigamos em frente. Coragem. Obrigada, Daniel. A sua fala nos inflama, com certeza, nos motiva, sim, nesta luta que não é fácil, mas nós estamos realmente imbuídas desse espírito de que realmente nós temos que defender a democracia, significa defender também a vida, significa defender a paz,
significa dar um basta a essa violência, a essa desigualdade que nós estamos vendo. Então, é importante que nós tenhamos essa força, que nós unamos as nossas, não só orações, mas também as nossas práticas, que as nossas falas possam se concretizar no nosso testemunho concreto. E eu partilho com muita alegria saber que todos nós que estamos aqui hoje, nesta manhã de Corpus Christi, nós acreditamos que o Cristo, todos os dias, é crucificado, nossos irmãos e irmãs, que são injustiçados. Então, é importante que a gente realmente una as forças, tome consciência, como diz a irmã Marinês, esse saber o que está acontecendo, esse cuidar um dos outros, essa rede de proteção ampla e esse esperançar, que apesar de tudo isso, resistiremos. Nós não vamos sucumbir, nós não vamos desanimar, nós não vamos deixar de acreditar em dias melhores. O sol voltará a brilhar.